relação à pergunta do... Cadê ele? Que eu não sei o nome dele. Como é que ele chama? Leonardo. Do Leonardo, não estou vendo ele, mas tudo bem. Ali, pronto. A questão do aparelhamento dos movimentos sociais, né? Você perguntou. Eu me lembro que no início do governo Lula, o professor Francisco de Oliveira falou no sequestro da sociedade civil, né? Ele usou esse termo. E eu disse, nossa, professor, mas por quê? Né? Por que o sequestro da sociedade civil? Porque é um pouco isso, quer dizer, os movimentos sociais, ele estava pensando aí, eu acho que muito no MST, né? Que, enfim, estava protestando muito pouco com relação à continuidade das políticas neoliberais, macroeconômicas, né, neoliberais, que vinham do governo Fernando Henrique. E, então, o professor Francisco de Oliveira usou esse termo, né, que eu depois avaliei que é bem colocado, né, quer dizer, você tem de fato, essa ambiguidade, né. Porém, uma ocasião, eu fui dar uma aula lá em Guararema, na Escola Nacional Florestan Fernandes, acho que 2004, por aí, e encontrei o João Pedro Stedley e dei uma cobrada. Disse, escuta, o MST não vai fazer nada, pô, o governo Lula está fazendo a mesma coisa que o governo fez. Fiquei meio que cobrando ele, né? Aí ele disse para mim assim, companheiro, é o seguinte, na base, eu não consigo chegar e dizer que Lula enfim, que não é o líder que eles acham que é. É difícil. Mas esse não é o principal problema. O principal problema é o seguinte, essa gente vai para a rua e apanha. Eles morrem, e eles estão morrendo menos e apanhando menos com esse governo. Então, é difícil, não dá para a gente... As lideranças acham que essa política aí não deve ser... Está errada, enfim, não tinha que o governo ganhar e fazer a mesma política de benefício do rentismo, de benefício do grande capital que o governo Fernando Henrique vinha fazendo, né? Porém, enfim, não tem... a condição objetiva e subjetiva, no sentido de como os próprios trabalhadores tinham, então, a imagem do Lula, impedia, segundo ele, né, as lideranças de tentarem uma manifestação mais expressiva contrária às políticas de Lula. Então, eu acho que, sim, claro, existe um perigo, né, dos governos... mais, enfim, de partidos mais à esquerda, ou pelo menos com uma história de esquerda, de eles ficarem um pouco manietados. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que, apesar disso, né, os movimentos não se desmantelaram, estão aí, estão muito fortes, né? Se criou um outro movimento, que é o movimento dos trabalhadores sem teto, né? Muito menos ligado, inclusive, à história do PT ou à história de Lula, pela sua história mesmo, né? Um movimento mais recente e, portanto, com mais autonomia. Então, acho que, enfim, isso tudo depende muito... em cada caso, né, de cada movimento, como é que é a relação dele, né? A coisa do MST é particularmente mais delicada, porque meio que nasceu quase que junto com as greves do ABC, junto com o Partido dos Trabalhadores, um pouco depois, mas, enfim, né, então tem quase que uma história conjunta e que produziu esse resultado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso. É isso. Eu passo agora a fala para o professor Prini. Eu tenho a boa notícia que o Boulos está chegando. É verdade, já está aqui na Dom Pedro. Já ele chegando, a gente para. Bom, primeira questão do Alexandre. Eu acho que tem, sim, né, o risco do volta Lula. Porque como é que o andar de cima está brigando para resolver esta crise? Tem dois partidos. O partido do Estanca Sangria, idealizado pelo Jucá, e o partido do Fora Todos, pela Rede Globo
e pelo judiciário. Estes dois partidos estão brigando. Qual é a figura, quem é o único que sobreviveu aos ataques? O Lula. Sai todo baleado, sai todo torto, né? Mas ele é o único. Então, se não tiver alternativa, o Lula sim vai, não sei se vai ganhar. Porque eu acho que, historicamente, o partido que fora todos, é o partido que tem a história a seu favor. Agora, quanto tempo vai demorar para morrer o velho, ninguém sabe. Então, eu acho que o Lula é, sim, um candidato forte. Agora, a tua pergunta é o seguinte, qual é a alternativa? Então, eu volto à questão. Ou existe uma luz no fim do túnel, ou nós vamos ter que escolher entre o que tem. O ajuste duro do Temer, então a gente fala assim, fora Temer. Mas ajuste com Dilma pode? E com Lula? Não, um ajustezinho light, assim, cordial. Né? Não. Então nós temos que ter uma alternativa. Né? Nós temos que ter um programa. Se a gente vai para a rua sem programa, a gente vai com o programa dos outros. Na prática. Então nós temos que ter um programa. O que é o programa? É uma resposta concreta aos problemas concretos. Os problemas concretos são problemas históricos e são problemas que aparecem na luta diária, cotidiana. Então, como é que se constrói programa? Porque economista é um perigo, né? Programas, cara, oba, eu tenho 3. Né? Quer dizer, não é este programa, não é um programa eleitoral, não é isso que eu estou falando. É um plano de luta que se constrói como? Nas respostas concretas às necessidades da luta. É assim que é. E qual é o método? O método é o do Marx. Como é que o Marx faz? Crítica à economia política. Ele pega a economia política, mostra as contradições e vai além. Nós temos que fazer a crítica política burguesa. Então, a política burguesa tem, por exemplo, uma solução para a crise. Ajuste. Nós temos que ter ajuste neles. Direitos já. Nós temos que ter uma. Você diz, mas como é que isso se traduz concreto? Vou dar concreto aqui. Revogação imediata da lei de responsabilidade fiscal. Tem que sair. Revogação do plano real. O plano real é a estabilidade desta ordem. Se a gente não começa a puxar os fios, nós não estamos na briga. A gente vai, fala mal dos outros, nós somos aquele tipo do moralista certinho, mas que não resolve nada. Por exemplo, a direita tem, o capital tem uma solução para a crise política, que eu acho que é a dominante e eu acho que é a que vai predominar. Fora todos. E a nossa? Qual é a nossa? Fora todos menos o meu? Não. Não, enfim, fora todos, só os corruptos, vão todos. Qual é a nossa? Então, diretas já? Ótimo. Eleições gerais? Ótimo. Constituinte? Ótimo. Liberdade partidária. Fim da Rede Globo. Nós temos que ter. Como é que a gente vai fazer eleição com a Rede Globo? O povo não tem acesso à crítica. Eles inventaram um déficit da Previdência. E tirando os malucos desta sala aqui, todos acham no Brasil que existe déficit da Previdência. Então, como é que a gente... Então, nós temos que ir puxando. Por exemplo, eles têm uma solução para a corrupção. Prende tudo. E nós? Expropriação das empresas. Claro, esta JBS é uma empresa mafiosa, criminosa, como a Odebrecht, como o Itaú, como... Então, é o seguinte, é para mostrar tudo? Então, vamos fazer um striptease geral no capital. Né? Vamos fazer geral. Né? Então, é assim que a gente vai puxando na prática e vai radicalizando e vai mostrando os limites e vamos fustigando. E neste processo, o povo está aprendendo, o povo está observando e está vendo o seguinte, opa, tem uma luz que me parece mais interessante. Né? Então, eu acho que, primeiro, este é o caminho concreto. Nós temos que construir um programa. O programa é construído na prática.
na junção da luta com a crítica. Não é coisa metafísica de economista metido a salvador da pátria, não é isso. Né? Então, bom. Segundo, questão da Melissa. Bom, a América Latina, Melissa, eu acho que está na reversão neocolonial. Né? O Brasil é uma parte deste processo de reversão neocolonial. Mas como já foi discutido, e hoje de manhã teve o painel do Gambina e do Antônio Elias, eu vou pular. Para entrar no segundo tema, que é, qual é o papel da academia? O papel da academia é reproduzir a ordem. É isso que é o papel da academia. E aqui todo mundo sabe. Você diz, mas como é que é isso concreto? Que é assim, a ordem, então, um pouco chama CAPES, LAPES. É assim que chama. Por exemplo, se eu escrever um artigo para vocês, se eu escrever em inglês até vale mais um pouco, mas se eu escrever em português, não vale nada. Mas se eu escrever para o John Smith, na Universidade de Utah, vale 10 pontinhos. Né? Então, é isso. Isso é o colonialismo cultural. Então, qual é o papel do economista? O economista é o sacerdote da ordem. Ele tem que ajoelhar na frente do dinheiro, né? E submeter todo mundo ao culto do dinheiro. Então, essa aqui é na prática. Então, qual é o nosso instituto? A gente tem que entender o que é o nosso instituto. Acabou de ser produzida uma tese, Theo Lumbliner, do mestrado, discutindo o instituto. Aliás, com a ajuda do Rubens, que deu muitas dicas, né, na qualificação. Seria interessante os nossos aqui estudarem, porque aqui é tido como um polo de esquerda. Então é um polo da revolução. Se não for um polo da revolução, então é uma esquerda, me engana, que eu gosto. Bom, de qualquer maneira, isso é um debate que eu acho que os estudantes devem fazer. Por quê? Vamos pensar bem. Ninguém está fora da reversão neocolonial. Qual é a universidade de uma colônia? Colônia não tem universidade. Colônia pode até ter ensino superior, não universidade. Porque colônia não tem autonomia para pensar. Não pode ter crítica, não pode ter pensamento próprio. Tem que pensar com a cabeça dos outros. Então, quem quiser fazer crítica, tem que fazer guerrilha intelectual. E para não ficar doido e fazer uma guerrilha intelectual autônoma, tem que estar inserido em lutas concretas e responder os problemas concretos que surgem da luta, que podem ser imediatos ou podem ser históricos. Mas e contribuir para que a classe compreenda a totalidade em que ela está inserida e o sentido do movimento histórico. Então, essa é a função. Agora, quem quiser fazer a crítica, vai nadar contra a corrente e tem que se organizar, como em certo sentido é a CEP, para poder ter uma reflexão coletiva. Bom, terceiro, o Leonardo, aparelhamento dos movimentos sociais. O Florestan Fernandes, ele passou, parte do estudo dele é sobre o padrão de luta de classes. Então ele diz, qual é o padrão de luta de classes da burguesia com o que ele chama de classes subalternas, com os de baixo? Ele diz, é a intolerância em relação à utilização do conflito social como forma de conquista de direitos coletivos. Ou seja, como é que a burguesia manda? Ela não deixa a classe trabalhadora entrar em cena, ela neutraliza. Neutraliza como? Ou esmaga, ou coopta. E você tem vários mecanismos de cooptar as pessoas, as organizações. O principal mecanismo é o Estado. Por isso que o sindicato é atrelado ao Estado. Então, os movimentos sociais, para terem um caráter transformador, eles precisam ser independentes do Estado e da burguesia. Se eles não forem, eles vão poder fazer lutas tópicas, mas eles não vão contribuir para mudar estruturalmente a situação. Então é isto. O bolo está chegando.
Então agora é real mesmo. Bom, enquanto ele não chega, eu queria fazer um comentário da pergunta da Melissa, que, bom, sobre o papel do economista. Tem sido uma ótima experiência que, desde a greve, eu e a Ana, a gente começou a atuar no movimento estudantil. E isso, para a gente, está sendo uma experiência única. A CEP a gente aprendeu muito, junto com o Pedro, com o Marcelo, com o Marco, com a Ana Luísa, com a Vânia, enfim, com todo mundo que está aí. E então, a gente queria falar que é muito importante essa participação prática. Eu sei que eu já falei isso, mas em momentos como esse que a gente está vivendo, é ainda mais importante. Eu queria agradecer muito a todos os staffs, essa palavra é péssima, mas é a que está tendo, por ter ajudado. E eu fiquei muito contente. A gente estava conversando hoje isso no almoço, porque eu vi muita gente se entregando de verdade. Porque fazer universidade pública é mais do que as cotas, é mais do que não cobrar mensalidade, é a gente construir. Eu e a Ana começamos a ter essa vivência na greve, e hoje eu vi muita gente, ao longo dessa semana, tendo esse mesmo sentimento. Eu vi alunos que acabaram de entrar, trabalhando junto com pós-graduação, com professores, falando de igual para igual, todo mundo ansioso, todo mundo muito preocupado e se dedicando o máximo possível. Isso, eu não sei nem explicar como isso é maravilhoso, assim. Para além de quem ajudou, hoje eu estava no CAECO pegando o projetor para ser transmitido no Chão Preto, e eu vi o pessoal já combinando qual vai ser o próximo congresso que a gente vai. Porque é isso, é importante essa troca, é importante ter gente do Brasil inteiro. É uma semana muito intensa, com gente dormindo na tenda, que vai voltar amanhã e a gente não sabe onde vai ficar. com problema de inscrição, com várias coisas. Mas esse convívio é intenso. Eu espero que todo mundo que veio, todo mundo que estava acompanhando em casa, tenha esse mesmo sentimento que a gente teve muito forte. Porque isso é o papel do economista. É mais do que o acadêmico. Claro que o acadêmico é importante. Em nenhum momento a gente acha que a gente não tem que ter aulas, que a gente não tem que ter esse conhecimento. Mas é a prática política. Perder a vergonha também de falar em público, como vocês viram acontecendo. Porque o Marcelo sempre fala que eu fico vermelha, eu devo estar ficando vermelha agora, mas... E esses espaços são extremamente importantes. A gente tem um sistema de ensino muito opressor, assim. Todos nós passamos no vestibular e para estar aqui teve que ficar bitolado, tendo aula o dia inteiro, só fazendo prova. E eu sei que muita gente acaba reproduzindo isso dentro da universidade. Só que quebrar isso é muito importante. É começar a fazer revolução. E a revolução, ela, não necessariamente ela vai ser um grande acontecimento. Ela está no dia a dia. Isso é mais importante da greve. É a gente mudar o sentido do que a gente quer. Isso é ter um posicionamento de esquerda, mais do que pegar o microfone e falar. É fazer de verdade. É vir aqui no IE
e conhecer e construir junto o Instituto, com os professores, com os funcionários, com o pessoal da pós. Todo mundo aqui quer fazer o melhor. E esse evento, para mim, ficou muito claro. Desde o começo, a gente tinha uma preocupação muito grande de mostrar que esses espaços são importantes. E é realmente importante, assim. Eu estou bem emocionada. Bom, você quer falar alguma coisa, Ana? Eu quero falar que o Boulos está no IE. Está no IE? Boa noite, meu nome é Sérgio Luiz Lucena Machado. Eu queria só dar uma contribuição, né? Tipo assim, toda vez que se falar em MST, o MST ele sempre foi assim massacrado pela grande mídia, né? Condenado como bandidos, etc. e tal. Uma das formas que eu aprendi muito com o MST e até contrapus várias vezes discussões que eu tive com amigos que eram contra o movimento foi acessando a internet, o site do MST, procurando no Google as entrevistas com Stedley, entendeu? Eu acho que assim as pessoas começam a entender efetivamente o quanto o movimento avançou nesses vários anos, né? O quanto ele produziu, o quanto ele conseguiu, né? E desmistificar 99% das mentiras que são colocadas em relação a ele. Salva de palmas, por favor, Guilherme Boulos. Posso? Tá. Agora, outra contribuição que eu queria dar é com relação... eu acho que muita gente no Brasil, entre os jovens, e talvez até a maior parte da população, talvez não tenha noção do que o governo Lula fez em relação ao pré-sal, definindo o modelo de exploração, que era de concessão, onde 95% do petróleo ia para a empresa que descobria, que é um sistema que é para quando tem risco alto na exploração, para um sistema de partilha, quando o risco é baixo e o petróleo pertence à União. Entendeu? Isso representa que a riqueza vai ficar com o país e a Petrobras, sendo operadora única, ela vai definir o projeto, vai definir o ritmo de exploração e também definir uma cadeia de conteúdo local, desenvolvendo a indústria. Isso é, a exploração do petróleo não vai se dar de maneira predatória e de maneira que a riqueza e os frutos desta exploração sejam positivos para o país e não negativos no sentido de gerar o que se chama de doença da vaca